Estoicismo, escola pertencente ao período filosófico chamado período helenístico. Estoicismo, epicurismo, cinismo e ceticismo são as 4 escolas filosóficas helenísticas. Tanto o estoicismo quanto a própria filosofia helenística vão do século 4 a.C., ou anos 300 a.C., até o século 2 depois de Cristo, anos 100 depois de Cristo. Essa filosofia helenística, essas escolas helenísticas, se deram principalmente em 2 países, Grécia e Roma. Bem, dentro do estoicismo, assim como dentro de todas as escolas filosóficas do período helenístico, busca-se a felicidade, e a felicidade é atingida quando se é atingida a ataraxia. Mas o que seria a ataraxia, que é o único caminho para a felicidade? Ataraxia significaria, podemos dizer, paz de espírito, ou seja, quando o seu espírito não está em conflito consigo mesmo ou com nada do mundo externo, você está feliz. Para entendermos como os estoicos aconselhavam o ser humano a chegar à ataraxia, temos que voltar ao primeiro dos estoicos, Zenão de Cício. Zenão de Cício, em Atenas, nos anos 300 a.C., usava a metáfora da árvore para entendermos como o estoicismo funciona. Nessa metáfora da árvore, as raízes são o próprio mundo real. E o que é o tronco dessa árvore? É a nossa lógica, é o nosso raciocínio. Ou seja, para Zenão de Cício, quando o ser humano usa a sua lógica, a sua inteligência, o seu raciocínio, a sua filosofia, o caule da árvore, o tronco da árvore, para atingir as raízes, para atingir o mundo real, o homem consegue compreender como funciona esse mundo real. Ou seja, a razão não deve se inclinar para algo além do mundo, mas para o próprio mundo. O tronco se inclina para as raízes e o resultado da análise do mundo real são os frutos dessa árvore, ou seja, os princípios éticos e morais, o que é certo e o que é errado. E para os estoicos, o que é certo e o que é errado? Bem, a vida para eles é um conjunto de manifestações que ou são incontroláveis, ou escapam ao nosso controle, ou são controláveis. Para aquelas manifestações, para aquelas entidades, para aquelas coisas que nós podemos controlar, nós devemos ter a coragem de fazer isso. O que pode ser mudado, que pode ser controlado, que pode ser direcionado, nós devemos ter a coragem suficiente para mudar, para controlar, para melhorar. Exemplo disso, se você cometeu algum erro, ou melhor, boa parte dos erros que cometemos, podemos evitar. Isso é uma maneira de sermos estoicos. Cometemos erros que podemos evitar e, portanto, os evitaremos. Porém, há coisas que não nos cabem ser evitadas. Não podemos evitá-las. A morte, é possível evitar a morte? É possível adiá-la, mas não é possível evitá-la. As opiniões que os outros têm sobre nós mesmos, muitas vezes, na maioria das vezes, nós não podemos mudá-las. Aquilo que nós não podemos mudar, o nosso destino, para os estoicos, destino é aquilo que você não consegue mudar. Aquilo que nós não podemos mudar, nós simplesmente deixamos de lado, não devemos nos afetar por isso. Epicteto, numa obra chamada Manual sobre a Vida, Manual para a Vida, afirma que o homem não é afetado pelo que acontece, mas pelo que pensa sobre o que acontece, mas pelo que pensa e sente sobre o que ele acontece. Nesse sentido, uma dor que acomete um ser humano pode afetá-lo ou não. Você tem 2 opções, segundo Epicteto. Ou você se deixa dominar, afetar por essa dor, ou você se sobrepõe a ela, ou você se coloca sobre ela e continua vivendo a sua vida como vivia antes. Sêneca, um filósofo romano, talvez o nome mais famoso do estoicismo, deu aulas, foi o preceptor, foi o tutor do imperador Nero e acabou sendo condenado à morte por isso. Nero disse que ele deveria se matar, que Sêneca deveria se matar. Era um tipo de condenação à época. Sêneca, então, no comecinho do século I depois de Cristo, Sêneca se junta aos seus discípulos, entra numa banheira com água morna, corta as suas próprias veias
e com essas veias cortadas se despede de seus discípulos dizendo que deveria morrer tranquilo, pois aquilo, a morte, era inevitável, provando aos seus discípulos que Sêneca não apenas falava a sua filosofia, mas a praticava. Sêneca, então, acabou mostrando aos seus discípulos que a morte, em muitos casos, como naquele, era o fim dos sofrimentos, era o remédio sumo, era o remédio principal, definitivo para muitos males de uma vida que possui elementos que fogem ao nosso controle e que nos esmagam por vezes.